O sol despontava no horizonte, banhando os campos com uma luz dourada. O pastor caminhava serenamente entre as 100 ovelhas de seu rebanho, conhecendo cada uma pelo nome, com um olhar que revelava seu cuidado incondicional. Para ele, nenhuma ovelha era apenas parte do grupo, cada uma possuía sua própria personalidade, hábitos e manias. Dentre todas, havia uma ovelha em particular que costumava vagar mais longe que as outras. Pequena e inquieta, ela sempre parecia atraída por algo além das colinas. Apesar dos alertas gentis do pastor, ela se aventurava mais a cada dia, como se o mundo além do rebanho sussurrasse promessas que ela não podia ignorar. Naquela manhã, o pastor observava o rebanho enquanto pastavam. As ovelhas estavam espalhadas pelo campo, mas ainda sob seu olhar atento. No entanto, em sua confiança, ele não notou quando a ovelha rebelde começou a se afastar. Primeiro, ela parou na borda de uma trilha, olhou para trás brevemente e então, desapareceu por entre os arbustos. O pastor permaneceu alheio por alguns instantes, acreditando que todas estavam seguras. Enquanto isso, a ovelha continuava sua jornada solitária, cada passo a levando para mais longe do calor protetor do rebanho. Ao final da tarde, com o sol já caindo atrás das colinas, o pastor começou a reunir as ovelhas. Ele tinha o hábito de contá-las antes de partir para casa, garantindo que nenhuma faltasse. Uma a uma, elas passavam por ele, e ele as contava com paciência: 95, 96, 97. Quando chegou à última, algo estava errado. Ele olhou novamente para o campo, para os arbustos ao redor, mas não havia sinal da 100ª ovelha. Uma preocupação silenciosa tomou conta de seu rosto. Ele contou novamente, esperando ter se enganado. Mas o número permaneceu o mesmo: 99. Ele sabia exatamente quem faltava. A pequena e inquieta ovelha, sempre tão curiosa, havia se perdido. Por um momento, o pastor olhou para as 99 que permaneciam seguras. Elas estavam juntas, protegidas, mas seu coração estava dividido. Ele sabia o que precisava fazer. Com decisão, deixou as 99 em segurança, abrigadas em um lugar protegido contra predadores. Pegou seu cajado e sua lanterna e iniciou a busca, mesmo sabendo dos perigos da noite que se aproximava. Cada passo era guiado não apenas pela responsabilidade, mas por um amor que não conhecia limites. A noite começou a cair rapidamente, cobrindo o campo com um véu escuro e frio. O pastor avançava pelas colinas, guiado pela fraca luz de sua lanterna. O vento sibilava entre as árvores, e os arbustos balançavam, lançando sombras inquietantes no caminho. Ainda assim, ele não hesitava. Seus pés tropeçavam em pedras e raízes enquanto ele chamava pela ovelha: "Onde você está?" A resposta era apenas o silêncio, quebrado ocasionalmente pelo som distante de corujas ou pelo farfalhar de folhas. Ele sabia que cada minuto era precioso. Sozinha, a ovelha poderia ser alvo de predadores ou cair em alguma armadilha natural. Cruzando um terreno íngreme, o pastor escorregou, ferindo o joelho em uma rocha. Ele se levantou rapidamente, ignorando a dor, e seguiu em frente. Lembrava-se de todas as vezes que aquela ovelha tinha corrido para longe e de como ele sempre a trouxera de volta. Desta vez, porém, ela estava além de seu campo de visão, e o medo começou a se infiltrar em seu coração. De repente, ele parou. Um som distante ecoou no ar, um balido fraco, quase imperceptível. O pastor girou a lanterna, tentando localizar a origem. "Estou chegando", gritou ele, enquanto acelerava os passos. Quando encontrou a ovelha, ela estava presa em um arbusto espinhoso, tremendo de frio e de medo. Seus olhos, cheios de angústia, encontraram os do pastor, e ele imediatamente soube que todo o esforço havia valido a pena. Sem hesitar, o pastor ajoelhou-se diante do arbusto espinhoso. Ele cuidadosamente afastou os galhos que prendiam a ovelha, ignorando os espinhos que rasgavam suas mãos. Os balidos aflitos do animal pareciam diminuir à medida que sentia o toque seguro e firme de seu salvador.
Está tudo bem agora, sussurrou o pastor, enquanto libertava a ovelha completamente. Ela estava machucada, com pequenos arranhões pelo corpo e as patas tremendo de cansaço. Sem forças para caminhar, a ovelha se deixou levantar enquanto o pastor a colocava em seus ombros. Com um sorriso aliviado, ele começou a descer a colina. O peso da ovelha em seus ombros era nada comparado à alegria de tê-la encontrado. Enquanto caminhava, o pastor falava suavemente, como se quisesse tranquilizar o animal. Eu disse que nunca te abandonaria. Você estava perdida, mas agora está segura. A escuridão ao redor parecia menos assustadora com a ovelha novamente em seus braços. Cada passo era guiado pela determinação de levá-la de volta ao rebanho, onde ela pertencia. O pastor sentia o calor da ovelha contra seu corpo, um lembrete vivo de que o esforço e o sacrifício haviam valido a pena. Ao longe, ele viu o abrigo onde deixará as outras 99. Apesar do cansaço, seu coração estava leve, cheio de gratidão. A ovelha perdida estava salva, e ele sabia que a jornada estava chegando ao fim. Quando o pastor chegou ao abrigo, a lua brilhava no céu, iluminando o momento de reencontro. As 99 ovelhas ainda estavam lá, seguras e tranquilas, mas o pastor não pôde conter sua alegria ao exibir a ovelha que havia sido encontrada. Eu a encontrei, gritou ele, com a voz cheia de emoção. Ele sabia que aquele momento precisava ser celebrado. Deixando o rebanho em segurança, o pastor correu até a aldeia, convocando amigos e vizinhos. Regozijem-se comigo, dizia ele a todos. Minha ovelha estava perdida, mas agora foi encontrada. A pequena comunidade se reuniu ao redor, compartilhando da alegria do pastor. Velas foram acesas, e os sorrisos brilhavam como estrelas. Para o pastor, o retorno da ovelha era mais do que um simples resgate. Era a reafirmação de que cada vida tinha valor, de que nenhum esforço era grande demais para salvar quem estava perdido. Enquanto a celebração continuava, o pastor olhou para a pequena ovelha que agora descansava calmamente junto ao rebanho. Ele sabia que aquele momento seria lembrado como um símbolo do amor incondicional que busca, resgata e celebra cada ser precioso.